Péssimas notícias para o São Paulo. O tricolor está perdendo dois jovens jogadores com enorme potencial de graça. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essas informações e fala sobre o Corinthians que decidiu entrar com ação contra o Vasco da Gama por causa do Piton. Falo também sobre Lucas Paquetá, que é alvo do Flamengo e agora também do time de Cristiano Ronaldo. Para completar, John Textor abrindo o jogo, reclamando do Bahia, falando sobre o Palmeiras, entre outras coisas. Falo também sobre a limpa que continua no Cruzeiro, Grêmio de olho em um atacante que já foi do Barcelona, Oscar renovando seu contrato na China, mas por um período bem curtinho. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer a sua primeira aposta. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, se cadastrar e automaticamente esses R$ 5 já aparecem. Tô colocando na tela as minhas sugestões para essa noite. Vou na vitória do São Paulo contra o Grêmio e vou na vitória do Fortaleza contra o Vitória. Essa aposta dupla, precisando de dois resultados, tá pagando R$ 2,73. Tô colocando R$ 100 para voltar em R$ 273. E você, já fez a sua fezinha? Como é que vai se divertir na noite dessa quarta-feira? Repito, para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro e R$ 5 aparecem para você fazer sua aposta. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, os três novos reforços do Cruz Maltino, já tiveram seus nomes divulgados no boletim informativo e diário. Se depender deles, eles ficam à disposição do técnico Rafael Paiva para o confronto contra o Atlético Mineiro. O Coutinho já teve seu nome registrado no BID, mas ainda tenta readquirir a melhor condição física. Já Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Essa possibilidade já vinha sendo ventilada desde segunda-feira, depois da queda de Eduardo Cudê. Juventude conseguiu postergar a saída do Roger Machado para depois do jogo que aconteceu nessa terça-feira. Roger vai garantir R$ 1 milhão em multa ao Juventude. Inclusive é legal contar que o Juventude já tem novo técnico, Jair Ventura está de volta a Caxias do Sul com a mesma missão de 2021 de tentar manter o time na primeira divisão. Bora falar agora sobre o Boca Juniors de olho no atacante Lucheiro, que faz grande temporada com a camisa do Fortaleza. Houve uma sondagem pelo jogador que aconteceu com o staff do atleta. Ainda não há consulta ou proposta para o Fortaleza. Antes de encerrar, deixa eu só contar que o Curitiba está rescindindo o contrato do atacante Leandro Damião. Passagem para lá de discreta, havia sido contratado em janeiro, jogador de 34 anos de idade, com 16 jogos, só 3 gols e 1 assistência. Por falar em possibilidade de rescisão, o Marlon, que deixou recentemente o Fluminense e se acertou com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, foi reprovado nos exames médicos, tudo por causa de uma artroscopia que ele realizou recentemente. Quero falar agora sobre o Oscar, que é alvo de vários clubes no Brasil. Flamengo, São Paulo, Internacional, Corinthians, entre outros. E a novidade do Oscar diz respeito a uma prorrogação do contrato do atleta na China. Mas calma, o Oscar só estendeu seu vínculo por um único mês. O contrato atual terminaria em novembro. O Xangai Port, preocupado com a possibilidade de ficar sem um atleta no finalzinho da temporada, estendeu esse vínculo até dezembro. Para você pode não parecer grande coisa, mas para o Oscar essa extensão por mais 30 dias vai garantir a ele mais R$ 10 milhões. É que os vencimentos do atleta brasileiro lá na China eram de R$ 10 milhões mensais. Eram não, são, né? Vão deixar de ser a partir da virada do ano, quando o Oscar promete deixar o clube chinês. Negociações com clubes brasileiros existem e eu tô para te dizer que o favorito a contratá-lo é o Flamengo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Xangai Port é líder do campeonato chinês e tem um outro time de Xangai na sua cola. Enquanto o Oscar é o grande craque do campeonato, são 19 partidas com 10 gols e 13 assistências. O cara tem mais participações em gol do que jogos disputados nesse ano. Bora falar agora sobre o Grêmio, que vai tentar repetir uma fórmula de sucesso, a contratação de um ex-jogador do Barcelona.
A grande diferença é que o atleta em questão tem muito menos talento do que Luizito Soares, que segue fazendo enorme falta. O time do Grêmio é praticamente o mesmo da temporada passada, só que o vice-campeão do ano passado com o Luizito Soares hoje está muito ameaçado de rebaixamento. Pois bem, o alvo do Grêmio nesse momento é Bright White, atacante dinamarquês de 33 anos de idade, que passou pelo Barcelona e está há 2 temporadas lá no Espanhol. Acho difícil que esse negócio saia, até porque ele tem mais 1 ano de contrato com o Espanhol e fez uma última temporada bem forte. De 45 jogos, 22 gols e 3 assistências, números muito interessantes de alguém que foi titular durante quase toda a temporada. 42 jogos como titular, só 3 na condição de reserva. Se o Bright White não for contratado, ao menos o Grêmio pode se dar ao luxo de dizer que Alexander Aravena já é reforço. Ele desembarcou em Porto Alegre nas últimas horas e já assinou contrato, inclusive chegou fazendo juras de amor ao Grêmio e dizendo que trata-se de um clube tremendo e que todos conhecem a hierarquia que o Grêmio tem na América do Sul. Bora falar agora sobre a limpa no Cruzeiro, que continua. A tendência é que não sobre quase ninguém no clube da época do Ronaldo Fenômeno. Faz pouco tempo, coisa de 2 meses e meio, que o Pedrinho BH assumiu a SAF do Cruzeiro das mãos do Ronaldo. E quase todo mundo já saiu. Um dos poucos remanescentes era o Pedro Costa, gerente administrativo do departamento de futebol. Ele também está de saída, assim como o Paulo André, como o Rafael Viana, como o Gabriel Lima, o Elias, o Pedro Martins, o Bruno Maziotti, entre outros. O Pedrinho BH fez uma grande limpa, uma grande reformulação, abrindo mão de funcionários, executivos e diretores que na avaliação dele eram muito caros e que traziam pouco retorno. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a economia do Cruzeiro, com toda essa debandada, gira na casa dos R$ 600 mil mensais. Se você multiplicar por 12 e acrescentar férias e 13º, estamos falando de algo acima de 8 milhões de reais. Se o Pedrinho BH investe muito mais no futebol, Ronaldo Fenômeno investia muito mais em pessoas, em diretores, em gente que faz a retaguarda. E você prefere qual estratégia? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma entrevista polêmica de John Textor. O dono da SAF do Botafogo resolveu criticar o modelo de gestão do Bahia com o Grupo City. E essa crítica surge justamente no dia em que o Bahia fecha a contratação de Lúcio Rodrigues, operação de 12 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. Esse acordo pode bater 15 milhões de dólares. Textor disse o seguinte ao GE, abre aspas, se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos, fecha aspas. A crítica do Textor diz respeito ao fato de o Bahia ter sido comprado pelo Grupo City, que é financiado por Abu Dhabi. A pergunta que eu quero deixar para vocês, sem tomar partido de nenhum dos lados, não sou botafoguense, não sou tricolor, mas o Textor não reclamou quando foi comprar os 2 reforços mais caros da história do futebol brasileiro. O Luiz Henrique, que era até então o mais caro, 16 milhões de euros, e agora o Thiago Almada por 22 milhões de dólares. Então vale para os outros, mas não vale para ele? Você pensa o quê sobre essa crítica do Textor? O Grupo City não pode, mas ele pode, inclusive trazendo jogadores do Lyon, trazendo jogadores do Crystal Palace, fazendo esse bem bolado. Para mim, é tudo normal, faz parte do jogo, não vejo problema nenhum, mas gostaria muito de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e diga o que você pensa, tá? Textor também falou sobre o Palmeiras. Ele admitiu que tentou a contratação de Abel Ferreira por diversas vezes e repetidamente o técnico português disse não. Ainda lembrou que as categorias de base do Palmeiras são capazes de revelar jogadores que ele costuma gastar 20 milhões para comprar. Para completar, preciso falar sobre Joaquim. Já tem gente cravando que o Joaquim será zagueiro do Botafogo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o empresário dele, o Luiz Carvalho, e o Luiz afirmou que por conta do jogo contra o Palmeiras marcado para essa noite, toda a negociação em relação ao Joaquim ficou para quinta-feira, com direito inclusive à discussão em relação aos exames médicos do atleta. Bora falar sobre Lucas Paquetá com atualizações, que o Flamengo está tentando a contratação do atleta, tenho contado para vocês e continuo afirmando que trata-se de uma grande maluquice. A principal novidade do dia é que o Al Nassr, da Arábia Saudita, o time de Cristiano Ronaldo e companhia, também entrou nessa briga. Houve uma consulta dos representantes do clube saudita ao staff do jogador, perguntando se ele toparia se mudar para lá.
com muito dinheiro envolvido, obviamente. Esse Al Nassr é o mesmo do Cristiano Ronaldo, do Talisca, e que acaba de contratar o goleiro Bento da seleção brasileira. Importante contar, porém, que o Paquetá disse que prefere voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. E aí tem uma outra informação importante: o jornal The Times afirma que a punição ao Paquetá só deve ser divulgada no fim da próxima temporada, ou seja, mais ou menos daqui a um ano. Então o Paquetá ainda teria a oportunidade de jogar bola por mais um ano. Existe a especulação por lá de que a punição pode ser pesada, com direito a uma suspensão por 10 anos. E é por isso que eu acho a possibilidade de comprar o Paquetá por parte do Flamengo uma grande furada. Você vai gastar um caminhão de dinheiro correndo o risco de ver o jogador ser banido do futebol. A saideira sobre o Flamengo: o rubro-negro decidiu que vai comprar o atacante Chola, que estava no sub-20. Esse é um estrangeiro que fazia sucesso no time de base, mas o Flamengo havia aberto mão de contratá-lo. A pedido do Felipe Luiz, o Flamengo mudou de ideia e vai bancar $450 mil por 70% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre o Corinthians, que entrou com ação contra o Vasco. Tudo por causa da dívida relacionada a Lucas Piton. Só para lembrar, no fim do ano de 2022, a 777 acertou a compra do lateral esquerdo por 3 milhões de euros. Esse valor equivalia a 60% dos direitos econômicos, seriam 6 parcelas de 500 mil euros. O Corinthians informa que não recebeu 5 das 6 parcelas e está fazendo a cobrança na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Inclusive, o Vasco já foi notificado dessa cobrança no mês passado e não apresentou resposta. A tendência é que surja uma punição com a obrigação do pagamento de forma imediata. Só para arrematar, além desses 3 milhões de euros, o Vasco também ficou devendo mais uma grana. É que estava combinado que assim que o atleta atingisse 50 partidas, o Vasco seria obrigado a adquirir mais 20% dos direitos econômicos, que também não foram pagos. Só para completar em relação ao Corinthians, Kaká foi multado pela diretoria alvinegra. Tudo porque ele foi extremamente desrespeitoso com a imprensa na saída do jogo, na Neoquímica Arena, depois da vitória contra o Criciúma, mandando a imprensa para aquele lugar. Isso, apesar da multa, que não teve seus valores revelados, a tendência é que o Kaká continue como titular. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que vai perder o Wellington e também pode ficar sem Juan, com destinos iguais. O Wellington já assinou um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, o Robson Ferreira, ao jornalista André Hernan. E a outra informação que surgiu nessa quarta-feira é de que o Juan, atacante de só 23 anos de idade, está seguindo o mesmo caminho. Jogador revelado em Cotia, cujo contrato também se encerra em dezembro. Assim como o Wellington, Juan vinha criando resistência em relação à renovação desse contrato, não quis assinar esse vínculo e já pode assinar um pré-contrato para se mudar para a Inglaterra. Inclusive, a intenção do Southampton nem é utilizá-lo assim que ele puder, em janeiro. Nos primeiros 6 meses de futebol europeu, o Juan seria emprestado para o Göztepe, lá da Turquia, para que ele pudesse se adaptar, e aí, na metade do ano que vem, se mudaria em definitivo para o Southampton. Queria que você usasse o espaço para comentário para avaliar como é que você vê a diretoria do São Paulo em relação à perda desses 2 atletas de graça, sem qualquer remuneração. São Paulo errou, os dirigentes mandaram mal, os atletas é que foram ingratos. Use o espaço para comentário para deixar sua opinião registrada. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra, pessoal. Tchau!